Não, justo hoje que a gente ia adiantar a nossa aula, sabotaram a gente, hein, pessoal? Vocês tiveram aula do que agora de pouco? Ah, de robótica, legal. Robótica é gostosinho. Online não é muito, não. É, programar robô ao vivo é mais legal mesmo. Mas eu duvido que a aula de vocês de robótica seja pior que a minha. Eu tinha um professor que era pra dar. Ah, não, relaxa. É normal, normal. Tô pedindo desculpa aqui porque estão digitando sem acento, gente. Normal, não tem problema. É, o meu professor de robótica, ele era pra dar aula de terça e quinta-feira pra gente. Aí já no primeiro dia de aula ele falou que de terça ele não dava aula. E beleza, já reduzimos em 50% as aulas do semestre. Aí de quinta-feira ele ia dar umas aulas com os slides prontos que ele tinha. E tipo assim, a aula tinha uns 150 slides com foto de robô. Foto de robô, foto de robô, foto de robô. E ele ficava falando umas coisas, mas assim, nada que fosse muito, que agregasse muito, sabe? Ele falava, ah, robô da bebê, isso que, robô da Cuca é menos preciso, da bebê mais preciso, e tá, e ficava contando um monte de história assim de robótica nada, né? Eu acho que a única coisa que ele que ensinou pra gente foi aqueles negócios de Denavi Hartenberg. Pra ser honesto, eu não lembro mais como é que faz. Mas foi isso. E como que você calculava o alcance do braço, sabendo como é que fala? Sabendo os tamanhos e as juntas lá, que é uma coisa que se você souber geometria você faz. Mas o pior de tudo é que ele dava a aula inteira com a mão direita pra trás, assim. Atrás das costas, assim, ó. A aula inteira, só com a mão esquerda apontando e trocando slide, a mão direita pra trás. E um dia ele virou de costa pra sala e a gente viu, né, que ficava essa mão dele. E ficava dentro da calça a mão dele. Então a gente tomava o cuidado de sempre cumprimentar esse professor bem à distância, assim, pra não correr o risco de ter que dar a mão pra ele porque ele punha a mão na bunda, né? Pois é. Tem umas histórias boas, gente. Uma história interessante. Minha graduação teve cada comédia. Essa era uma, o cara não tirava a mão da bunda. Enfim, né? E. Mas foi tudo bem, foi uma matéria relativamente fácil, né? Porque o cara já não deu muita coisa mesmo. Depois a gente teve que aprender na marra mesmo. É... Vamos lá, gente, vamos começar a aula. Deixa eu ver quantas pessoas tem aqui. Agora eu tô ficando profissional, já temos 16 alunos online, já dá pra começar. É... Então, gente, vamos lá. Primeiro,
Boa noite para quem eu não falei boa noite ainda. Boa noite para quem eu já falei também. É, Hoje a gente vai começar um pouquinho a falar sobre torno, tá? Peraí, deixa eu só compartilhar a tela, né? É, Compartilhar. O Matheus dando boa noite aí. Valeu, Matheus, por ter avisado, viu, que a aula ia ser mais tarde. Porque senão eu ia achar que eu tinha levado um bolo dos alunos. Mas deu certo, o Matheus entrou lá, avisou. Aí a gente já reagendou aqui. Que nada melhor pra fazer numa quinta-feira, às 9 tanto da noite, do que ter uma aula de CNC, não é verdade? Vamos lá, gente. Então, a ideia hoje é a gente começar a mexer um pouquinho em torno, tá? E para mexer em torno, eu vou até fechar aqui para abrir de novo. Para mexer em torno, a gente vai mexer exatamente no sino trem que a gente já estava mexendo lá. Só que aí, ó, eu vou abrir meu sino trem aqui de novo. E agora, em vez desse demo milling machine aqui, a gente vai nesse demo lathe aqui, tá? Lathe em inglês é torno. E o procedimento para você obter essa máquina de torno aqui é o mesmo procedimento que a gente fez antes para obter essa máquina de fresa aqui, né? Você tem que importar ela de um template aqui e tal, aquele procedimentozinho. Aí você vai ficar com essa maquininha aqui de torno. A gente roda ela e o sino trem ele vai abrir pra gente o simulador lá de torno. E aí, hoje eu quero explorar algumas questõezinhas de torno com vocês que tem a ver com a programação mesmo em torno. Vocês vão ver que em termos de geometria, hoje a gente vai fazer a peça, talvez a peça mais simples que a gente consegue fazer num torno, que é a partir de um cilindro chegar nessa forma aqui, né? Que continua sendo um cilindro, só que com duas seções aqui que tem diâmetros diferentes. Na verdade a gente vai fazer um pouquinho diferente, eu vou deixar um pouquinho sem desbaste aqui por causa da garra do torno lá, né? Mas a gente vai trabalhar um pouquinho essa geometria aqui. E hoje eu quero mostrar para vocês os tipos de ferramenta que a gente tem no torno. É, ah, Aqui vocês vão ver que tem mais. Parece que tem mais de um tipo de ferramenta cadastrada e parece que elas são iguais, mas elas não são iguais, tá? E elas têm funções específicas, então a gente vai dar uma olhada nisso hoje. Então, se eu for lá no meu Program Manager de novo, eu vou criar um novo programa aqui. Vai chamar a aula de hoje. Pronto. Tá aqui o nosso programinha, né? Só pra gente dar uma olhada nas ferramentas primeiro. Então, a primeira coisa que a gente observa aqui é que a gente tem ferramentas para fazer o desbaste bruto, que são essas ferramentas roughing aqui, ó, né? E a gente tem ferramentas para fazer acabamento, que são essas ferramentas que chamam de finishing aqui, tá? E essas ferramentas, na verdade, todas elas, mas inclusive essas, elas têm um raio aqui, tá vendo? Ó? Eu tenho um comprimento em X, que é uma das direções que a gente vai ver lá, comprimento em Z, e eu tenho o raio da ferramenta, tá? O que esse raio quer dizer? Aqui na pontinha da ferramenta, vocês vão ver que essa pontinha aqui, ela não é um ângulo de 90 graus perfeito, ela é arredondada, tá? E isso ajuda na robustez da ferramenta e ajuda também na qualidade de acabamento superficial que você consegue na sua peça, tá? Então esse raiozinho aqui, a gente vai explorar um pouco hoje. Esse raiozinho aqui é o raio que tem no nariz da ferramenta aqui, tá? E a gente tem outras ferramentas que são importantes também. Então, a gente tem essa ferramenta Drill aqui, tem uma Drill 32 e uma Drill 5. Essas duas aqui são brocas, tá? A Drill 5 ela é uma broca que tem 5 milímetros aqui de diâmetro, né? Então, para você fazer um furo ali de 5 milímetros na sua peça. E tem essa Drill 32 aqui que ela serve para você fazer um furo de 32 milímetros.
E aí você pode se perguntar para que eu preciso de um furo de 32 milímetros. Às vezes, o que você quer fazer é fazer um furo na sua peça, começar com um furo, para depois entrar com uma ferramenta e fazer um desbaste interno. Como se fosse fazer um furo grande o suficiente aqui para caber uma ferramenta. E aí eu começaria a fazer um desbaste aqui por dentro. Tá? Então, para isso que serve esse furo de 32 milímetros aqui. E serve para você fazer furos maiores também. Tá? Então, tem os drill, tem essas outras aqui que chamam as plunge cutter aqui. Esse plunge cutter, ele é a ferramenta de fazer rasgo, de fazer canal. Ela corta um pouco diferente dessas ferramentas aqui de faceamento e de acabamento. Ela tem essa geometria mais quadradinha aqui. E vocês podem ver que ela tem um raio bem menor. Ela tem um raio de 0,1 milímetros, ou diâmetro, desculpa, de 0,1 milímetros ou 0,2 milímetros, e não 0,8 como essas de faceamento ou 0,4 como a de acabamento, tá? Depois a gente tem esse cutter aqui é exatamente igual ao da fresa, tá? Ele serve para a gente fazer fresamentos, tanto faceamentos aqui na nossa peça, quanto fresamentos internos também, se for necessário. Ela é bem grandona. E depois a gente tem essas outras ferramentas. Tem mais uma ferramenta de acabamento aqui. Tem mais uma ferramenta de abrir canal. E tem essa button tool aqui, que é pra gente fazer rasgos circulares mais definidos, né? Essa button tool aqui, pra ser bem sincero pra vocês, eu tô procurando uma aplicação legal pra gente usar ela ainda, né? Então, olha só. Vocês, não sei se vocês notaram aí, mas aparentemente dá a impressão que a gente tem algumas ferramentas que são, parece que está repetida, né? Eu tenho essa Ruffing T80A e eu tenho a Ruffing T80i. Eu tenho a Finishing T35A e eu tenho a Finishing T35i, né? E se você olhar nas medidas, elas são as mesmas, ó. Finishing T35i menos 12,122,04. A T35A, não, na verdade é bem diferente, né? As medidas aqui, elas estão diferentes porque elas não são as medidas da ferramenta, elas são as medidas que o CNC vai usar para fazer a compensação de comprimento da ferramenta, tá? Mas essas ferramentas aqui, se você pegar elas fisicamente, elas têm a mesma medida. E por que isso aqui acontece? Isso aqui acontece porque todas essas ferramentas que tem o A, elas são ferramentas que vão vir por cima da peça, fazer o torneamento aqui. E essas ferramentas que tem o I, você pode usar para fazer por baixo não tem muito sentido, né? Mas se a máquina permitir, você pode fazer por baixo, ou você pode fazer torneamento interno, né? Então você precisaria, se você vai fazer um torneamento interno, você precisa que a ferramenta entre de ponta cabeça aqui dentro do furo, né? Então essas que terminam com I servem para vocês fazerem os torneamentos internos aí, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Sim, sim. Sim, beleza. Vamos seguir aqui. Então, ó, qual que é o objetivo hoje? A gente vai começar a trabalhar com torno. Tem alguns comandinhos que eu vou passar para vocês também. E a gente vai tentar realizar essa peça aqui, ó. Tá? Então, como que a gente vai trabalhar? Primeira coisa que eu vou fazer no meu programa aqui é criar a peça bruta, né? Então a gente vai aqui nesse menuzinho vários, igual lá na fresa, peça bruta aqui, que é o blank, e aí a gente consegue escolher aqui se a gente vai começar com uma peça bruta que é um cilindro, ou se ela é um tubo, por exemplo, ou se ela é um bloco que a gente vai usinar, ou se ela é um prisma aqui, né? Algo que tenha N faces aqui. Então você consegue escolher quantas faces você vai ter. Ou você pode simplesmente não ter absolutamente nada, ó, né? Aqui a gente vai começar com cilindro.
tá? Que vai ser é uma das formas mais fáceis de a gente tornear. E esse cilindro aqui, ó, olha só, esse cara aqui tem um diâmetro de 50 milímetros aqui no final, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente já vai começar com o diâmetro aqui, ó, e ó, essa versão aqui tá mostrando pra gente o desenho certinho. A gente vai começar com um diâmetro aqui de 52 milímetros, tá vendo? Porque eu quero dar um passezinho aqui em cima também, tá? Eu não quero já começar com o de 50 e dar o passe só aqui embaixo. Então, a gente vai ter esse diâmetro de 52 milímetros. Esse ZA aqui, ó, ele já vai falar pra gente aonde que começa a peça e ao mesmo tempo lá na simulação, o G54 ele já vai ficar aqui no centro da minha peça e na face frontal aqui. Ele não vai ficar aqui dentro da castanha. Ele vai ficar aqui na face frontal, tá? Então, nosso G54 está bem aqui na frente, ó. Esse cilindro aqui, ele tem 100 milímetros de comprimento e a área usinável dele é de 80 milímetros, porque eu tenho 20 milímetros aqui preso na castanha que a gente não vai mexer. Então, dessa peça aqui, ó, eu vou ficar com 20 milímetros aqui no final, que vai continuar com 52, porque eu não consigo usinar pra cá. Mas não tem muito problema, tá? É só pra gente treinar umas coisinhas aí. Então, vamos lá. Eu ia falar uma coisa... lembrei. A gente tem que lembrar também dos eixos aqui no torno, tá? Como que funcionam os eixos aqui, ó? Os eixos, eles funcionam dessa forma que tá aqui embaixo, ó, desenhado. Então, o eixo Z, ele é positivo para a direita. Nosso eixo Z tá deitado aqui, ó, né? E ele sempre vai estar ao longo da peça que está girando no torno, o eixo Z. E o eixo X está para cima. Então, por exemplo, se a gente for fazer uma interpolação circular e eu tiver que escolher o plano de trabalho, eu vou escolher o plano de trabalho XZ, né? Eu não vou escolher o XY, lá, o G17, igual a gente fazia sempre. Aqui vai ser, acho que o G18, se eu não me engano, que é o plano XZ, tá? Beleza, então a gente já escolheu a nossa peça bruta aqui e ela tá aqui. Deixa eu só quebrar uma linha. Pronto. Peça bruta tá na mão. E aí eu já vou deixar uma linha aqui com o nosso fim de programa, que vai ser o nosso M30. Beleza. Aqui pro torno, eu tenho que setar algumas coisas antes de a gente começar. A maioria delas vocês já conhecem. Então, primeira coisa, se eu vou usar unidades métricas ou unidades inglesas, a gente vai usar unidades métricas. Então aqui é o G71. Beleza. Aqui nesse caso específico, a gente não vai fazer nenhuma interpolação circular. Mas se a gente fosse usar, olha aqui, ó, seleção do plano de trabalho ZX ou XZ, tanto faz, G18. A gente já pode deixar o G18 acionado aqui também. E aí, a gente pode colocar aqui no torno uma coisa que é específica de torno, que tem relação com a velocidade de corte. Aqui no torno, a gente tem que sempre escolher uma velocidade de rotação, e essa velocidade de rotação, ela pode ser uma velocidade de rotação mesmo constante, né? Então eu vou setar um RPM lá, ele vai ficar constante, ou eu posso dizer para o meu torno que eu quero uma velocidade de corte constante, tá? Então, o que quer dizer velocidade de corte? Se eu tô lá na minha peça, vamos carregar aqui o desenho para ficar mais fácil de exemplificar. Então tá aqui minha peça, essa peça está girando, né? E a velocidade de corte, ela vai ser a velocidade periférica da peça com relação à ferramenta. Então o que vai acontecer? Se se o meu raio aqui é grande e eu tenho uma rotação aqui, vamos dizer, de 1000 RPM, se o meu raio é grande, a velocidade aqui periférica, onde a ferramenta vai tocar, é grande. Mas se o meu raio for menor, quanto menor o raio, quanto mais eu vou usinando para dentro aqui, se essa velocidade ficar constante,
a minha velocidade de corte vai caindo. E dependendo do processo que você vai fazer com o seu torno, isso pode ser ruim. Por exemplo, eu estou fazendo um faceamento aqui, eu vou vir até o centro da peça, então eu preciso manter de alguma forma a velocidade de corte constante até onde eu conseguir aqui, para manter a mesma qualidade de acabamento. Senão eu posso ter um faceamento que tem qualidades de acabamento diferentes conforme eu vou fazendo o avanço aqui. Então a gente consegue fazer isso. A gente consegue pedir para a máquina fixar a velocidade de corte ou fixar a velocidade de rotação, tá? Para o nosso caso de hoje, que é algo bem tranquilo, a gente vai escolher uma velocidade de rotação constante para o torneamento. E velocidade de rotação constante para o torneamento é o comando G97, tá? Então a gente dizendo isso para ela, a gente já vai dizer que quando eu setar uma velocidade de rotação, aquela velocidade é constante e beleza. Tá lá. Então a gente já fez o nosso setup inicial aqui, as nossas variáveis iniciais, e a gente já pode escolher uma ferramenta. Vou quebrar uma linha aqui e vou escolher uma ferramenta, essa ferramenta de roughing aqui, eu vou escolher a ferramenta que corta por cima, então é a T80A. Beleza. Não, ok. E depois que eu escolhi a ferramenta, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um comando M6 para que a minha máquina realize a troca de ferramenta. Então, beleza. Aqui, até agora, não aconteceu muita coisa, né? A gente simplesmente colocou a peça lá no lugar. Colocamos a peça lá no lugar. E colocamos a ferramenta no lugar também. A ferramenta está aqui em cima no zero máquina. Ela aparece desenhadinha aqui, ó. Pronto. Tá? Aí, vou voltar para a peça. Agora, ó, se, por exemplo, se você está inseguro aonde que ficou o zero peça, inclusive a gente não colocou aqui, né? A gente vai trabalhar no plano G54. Então tá aqui. Se você ficou inseguro de aonde está o zero peça, eu posso, como a gente está fazendo simulação só, eu posso fazer um G00 aqui para a posição X0, Z0. E eu quero fazer isso em coordenadas absolutas. Coordenadas absolutas é o G90. Então vamos fazer isso aqui. E simula. Então tá aqui, ó. Quando a gente fez o G00, olha só que legal. Ele já trouxe a ferramenta lá de onde ela estava, lá do zero máquina, até o nosso zero peça aqui, ó. Ela tá lá. Professor, Oi, você tá gravando a aula ou não? eu tô gravando. Eu tô Ah, gravando com o ok. OBS aqui. Ah, ok. Desculpa interromper. Imagina, não tem problema. Eu vou fazer o mesmo esquema da outra aula. Eu vou gravar e eu subo pro YouTube e mando o link pra vocês. Ok, obrigado. Nada. Aí, beleza. Tá aqui. Então agora a gente já sabe onde é que tá a nossa ferramenta. O que eu vou fazer agora? Na verdade eu não queria que ela viesse bem para esse X0Z0 aqui, né? Porque tá meio perto da peça. O que eu vou fazer é mandar ela para uma posição onde em Z eu esteja na posição 5 milímetros absoluto. E em X eu já vou deixar ela aqui na posição nessa posição aqui, ó, para começar, para ela só fazer um avanço na horizontal aqui no sentido de Z negativo e já começar a fazer esse faceamento aqui, ó, tá? Então olha só que interessante. O diâmetro aqui é 48 milímetros. Se o diâmetro é 48 milímetros, em que posição de X que eu tenho que deixar a minha ferramenta, pessoal, para que eu consiga fazer, para que eu consiga deixar ela nessa linha aqui paralela, para só fazer um avanço na linha aqui e começar a cortar. Vamos lá.
Quem se arrisca? Ó, eu tenho 48 milímetros aqui de diâmetro, né? E eu quero... Eu quero... Não, Tomás, não tá sem vídeo não, cara. Tá com vídeo, eu tô compartilhando a tela aqui. Tenta sair e entrar de novo, Tomás. Às vezes aparece, cara. Porque pelo conseguir entrar aqui, deve ter sido difícil entrar na primeira vez. Vixe, sério? 20 minutos pra carregar é tenso, hein? Entendi. Bom, de qualquer forma, Tomás, eu tô gravando. Depois, se você quiser assistir no YouTube, aí eu subo o link. Eu vou subir o link pra você e você assiste lá. Pra você não perder muito, beleza? Vamos lá. Então a gente estava aqui, ó. Eu estou posicionando a minha ferramenta e eu quero que a minha ferramenta fique numa posição aqui para começar a fazer esse corte. E esse corte aqui está no diâmetro 48 milímetros. Então, como eu estou em x absoluto, você poderia pensar assim, olha, se o diâmetro é 48, o raio é 24. Então eu tenho que botar a minha ferramenta aqui em x igual a 24 milímetros. E vamos tentar fazer isso. E olha só, para a vista lateral aqui. Quando você faz isso, você tem duas impressões. A primeira impressão é que você fez algo certo e a segunda é que você fez algo errado. Porque olha só, se eu acompanhar aqui com a minha escala, vamos pegar com a escala lateral aqui, ó. A pontinha da minha ferramenta aqui, que é o que vai fazer o corte, tá exatamente no 24 na escala aqui, ó, que foi o que a gente programou. Tá certo. Mas esse 24 aqui, ele deveria estar a 2 milímetros aqui dessa face superior, né? Porque, na verdade, é 4 milímetros, né? Porque a gente fez um cilindro que tem 52 milímetros de diâmetro e a gente está posicionando no raio 24, que seria o diâmetro 48, então falta 4 milímetros. E aí, a hora que a gente olha aqui na escala, tá bem mais que isso, né? Você vê aqui que está marcando 52 aqui para o fim da peça. E a gente queria uma peça com 52 milímetros de diâmetro e não de raio. A solução vem, pessoal, de duas coisas. A primeira coisa é isso daqui, ó. Dá uma olhada no eixo X aqui, ó. Nessa marcação que está aqui em cima, ó. Essa marcação diz que o eixo X está em diâmetro. Ele não está marcando essa distância que está sendo marcada aqui. Ela é o diâmetro da peça, ela não é a distância real entre o zero e o que está sendo marcado aqui. Então, o que está sendo marcado aqui é a metade. Tá bom, isso explica, né? Então, tá certo, se eu olhar aqui no meu cilindro, ele tem realmente 52 milímetros de diâmetro, porque se eu olhar na escala, X aqui em diâmetro, ele está com 52. Mas e a ferramenta? A ferramenta a gente mandou aí para um lugar que era x igual a 24, que deveria ser o raio, né, 24, portanto, diâmetro 48. E olha onde é que está a ferramenta aqui, ó. A ferramenta, ela tá aqui, a ferramenta está no diâmetro 24. Tá certo? Então essa é a primeira coisa que eu queria passar para vocês. Quando a gente está programando no torno, e não só programando no torno, quando a gente está programando em coordenadas absolutas no torno, então o que é medido em x aqui é diâmetro e não é raio, tá? Então esse x, o correto aqui seria o x 48, porque a gente quer colocar a ferramenta na posição onde o diâmetro é 48, não onde o raio é 48, tá? Então
A hora que eu simular isso aqui, vamos lá. Agora sim, ó, a ferramenta está bem mais próxima aqui do final da minha peça aqui. E se a gente aproximar na escala, o que vai acontecer aqui, ó? O final da ferramenta está no 48 e o final da peça está no 52, tá? Então a gente tem uma diferença de diâmetro aí agora de 4, igual tá aqui. Na verdade, igual quase está aqui no desenho, né? Porque a gente vai começar de um cilindro com 52. Bom, ainda não podemos começar o avanço da nossa ferramenta aqui na direção Z. Por que a gente não pode começar esse avanço? Porque eu tenho que ligar o meu torno, eu tenho que fazer o meu torno girar, tá certo? Aqui, ó, vamos voltar lá para a simulação. Vamos ver se eu consigo uma vista legal da ferramenta aqui. Face View. Aqui, ó, você consegue ver que a ferramenta ela tem um ângulo aqui, ó. Ela não é exatamente vertical. E pelo que a gente viu lá nas nossas aulinhas de usinagem lá, o que eu quero? Eu quero que a ferramenta, que a minha peça gire nesse sentido aqui, ó. Tá certo? Que ela gire de baixo para cima, para que essa quina, que essa aresta aqui da minha ferramenta, gere aquele plano de cisalhamento e comece a fazer o desbaste do material. Então eu estou olhando a partir do final do torno, né? Eu estou olhando aqui para a castanha, minha peça de frente, e se eu fizer a regra da mão direita com o sentido de rotação que eu quero, eu vou obter um sentido de rotação, né, com a regra da mão direita, se você fizer aí na sua casa, com o dedão saindo da tela, né? E o dedão saindo da tela quer dizer que eu estou fazendo uma rotação no sentido do eixo Z, e a rotação no sentido do eixo Z é anti-horário. Beleza. Só que em torno, ao contrário de fresa, na fresa é certo, né? Na fresa, se você olhar a fresa por cima, o sentido horário e o anti-horário, eles vão bater com a regra da mão direita sobre a sua ferramenta de corte lá. E no torno, a regra da mão direita ela é invertida, tá? Então, se você está olhando aqui, ó, vamos fazer o processo de novo. Estou olhando para a peça. Eu quero que a minha peça gire nesse sentido aqui, de baixo para cima. A parte de baixo subindo aqui. Então eu quero que ela gire nesse sentido. Fiz a regra da mão direita, deu positivo. No sentido de Z que está saindo da tela. Então seria rotação no sentido anti-horário. Só que como é invertido, eu preciso fazer a minha peça girar no sentido horário, para eu conseguir aplicar essa rotação aqui. E aí, para fazer a peça girar no sentido horário, a gente tem que colocar lá no código esse comando aqui, ó. Opa, aqui. Ativar a rotação do sentido horário M03, tá? Então eu tenho M03. A rotação aqui, eu não especifiquei a rotação, tá? Então só a título de ter uma rotação aí, eu vou colocar 1000 RPM, tá? Então S1000. Beleza. Aqui a gente ligou o torno. Agora o torno está girando. Beleza. Agora vamos voltar lá na simulação. E o que é que eu preciso fazer? Vamos voltar aqui. Vista lateral. Agora eu preciso fazer um primeiro avanço com essa ferramenta, e eu preciso avançar pelo meu desenho aqui 50 milímetros para dentro. Beleza. 50 milímetros para dentro aqui, ó, vai me dar, eu posso fazer isso porque o nosso zero peça tá aqui, né? Então eu posso fazer isso com coordenadas absolutas ou incrementais. Eu vou fazer com coordenadas incrementais porque eu quero mostrar uma coisa para vocês. Então, vamos lá.
coordenadas incrementais. Então a gente está em z igual a 5, a gente precisa ir para z igual a menos 50. Então eu vou andar 55 para a esquerda. E aí eu tenho que fazer G91, porque eu vou para coordenadas incrementais agora. G01, Z menos 55. E eu preciso dar uma velocidade de avanço para esse G01 aí. Eu vou colocar F 100. Então a gente vai avançar 100 milímetros por minuto. Então, só para a gente ter uma ideia, como eu vou avançar 50 milímetros aqui em corte, esse corte aqui vai demorar 30 segundos para fazer, tá? E vamos executar essa simulação aqui. Aqui, ó. Então, primeira etapa, legal, ó. A gente fez a usinagem aqui da primeira face do nosso cilindro. Se eu puxar aqui, ó, na escala, aqui tá de 2 em 2. Então, não, tá de 1 em 1 já. Então, 45, 46, 47, 48. A gente já tá com 48 em diâmetro, não em raio, tá? Fizemos o G01, então a linha ficou verde aqui. E o detalhe aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês do raio do nariz da ferramenta? Agora a gente vai fazer um desbaste subindo aqui e esse arredondado que está aqui vai ficar, tá? Apesar de no desenho ser um canto vivo aqui, na prática, se eu for passar só essa ferramenta aqui, eu não vou conseguir desbastar esse canto. E aí você pergunta, né? Só, pô, professor, mas canto vivo é ruim, né? E de fato é ruim. Principalmente se isso aqui for um eixo, se ele for suportar torque, né? Aí a gente vai acumular tensões aqui se for um canto vivo. Mas se isso aqui for, por exemplo, um pino, que vai encaixar em algum outro furo, alguma outra coisa, esse arredondamento aqui, ele pode atrapalhar na parte final do encaixe. Então, se isso aqui for um pino, eu realmente preciso que esse canto aqui seja um canto vivo, tá? Para fazer o encaixe perfeito. E então depois a gente arredonda, depois a gente, na verdade, enquadrada esse canto aí. Beleza. Então eu tô aqui e eu preciso subir agora. Então eu tô no diâmetro 48 e eu preciso ir pro diâmetro 52. Ou seja, eu tô no diâmetro, eu tô no raio 24 e eu preciso ir pro raio 26. Né? Então eu preciso subir 2 milímetros em raio aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou lá na minha simulação. Já estou com o G01 tudo bonitinho. E eu vou fazer um X2. Aliás, eu preciso subir para X50, não X52. Né? Então eu tô indo do diâmetro 48 para o 50. Então eu estou indo do raio 24 para o 25. E aí eu preciso subir 1 milímetro aqui, então é x1. E aí depois a gente vai fazer um z aqui, que deveria ser menos 50, né, pra gente chegar até o fim da peça, mas eu tenho 20 milímetros aqui que tem a garra. Então eu vou tirar esses 20 milímetros aqui e vou fazer um z menos 30 só. E vamos ver o que vai acontecer. Opa, foi muito rápido. Aqui é a nossa peça, deixa eu rodar de novo. Olha só. A gente fez o primeiro passo, a gente já viu que o primeiro passo tá ok, tá lá em 48 milímetros de diâmetro. E o segundo passo tinha que estar em 50. E ele está em 50 milímetros de diâmetro. E aqui a gente chega numa coisa meio paradoxal, porque quando a gente estava lá em coordenadas absolutas, o que a gente fez? A gente estava botando a posição do x em diâmetro. E aí eu passei para coordenadas incrementais e eu fiz um x1 aqui, ó, certo? Então, se fosse trabalhar tudo em diâmetro, o que acontece? Era para o x e 1 milímetro para cima, só que em diâmetro.
né? Eu iria de 48 para 49 milímetros de diâmetro, ou raio 24 para 24,5, né? Mas não, ó, eu fiz um X1 e em vez de ir de 48 para 49 milímetros de diâmetro, a gente foi, deixa eu fazer a simulação aqui de novo, aqui ó, a gente foi de 48 que a gente tava para 50 milímetros de diâmetro, certinho. Então qual que é a conclusão aqui, pessoal, que eu queria passar para vocês? A primeira conclusão. Quando eu estou fazendo programação para torno, se eu usar coordenadas absolutas, o que eu fizer em x está em diâmetro. Se eu usar coordenadas incrementais, o que eu fizer em x está em raio, não está em diâmetro, tá? Então, se eu der em coordenadas incrementais, se eu der um x10 aqui, ele vai subir 10 milímetros. Em coordenadas absolutas, o que ele faria? Se eu der um x alguma coisa mais 10, ele vai subir 20 milímetros, né? Porque, na verdade, 20 não, fiz a conta errada. Ele vai subir 5 milímetros, porque ele vai subir 10 milímetros em diâmetro. 10 milímetros em diâmetro são 5 milímetros em raio, tá? Então tem que tomar esse cuidado. Quando eu estou em coordenadas absolutas, o x está em diâmetro. Quando eu estou em coordenadas incrementais, o x está em raio. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo bem, beleza. Tô começando a desconfiar que tem uma galera que conecta na aula e vai assistir novela. Mas não tem problema, tô aqui pra quem tá assistindo. Vamos lá. Então, tá aqui, ó. X1, né? Tá em raio, porque a gente tá em coordenadas incrementais, e beleza. É aqui. Então a gente fez isso até agora. E se eu olhar lá naqueles cantinhos lá, o que vai acontecer? Eu vou estar aqui com aquele cantão arredondado, né? Porque eu tenho um raio de 0,8 milímetros aqui nessa ferramenta, que ela é uma ferramenta para fazer, não é para fazer acabamento, ela é uma ferramenta para fazer corte bruto, né? Então eu tenho esse baita raio aqui. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou trocar de ferramenta para poder deixar esses cantinhos quadradinhos, igual tá aqui, ó. Como que a gente faz isso? Vamos lá. Primeira coisa, eu vou subir essa ferramenta lentamente para cima. Então eu vou fazer um X5Z5, ainda com o G01 aqui, pessoal. Então, quando eu faço isso, eu vou dar aquela passada e subir para cá, ó. Vou subir para cá, tá? Fiz essa diagonalzinha em 45 graus aqui. Saí do envelope. Agora que eu saí do envelope da peça, que eu estou estipulando aqui que seja de 5 milímetros, o que eu vou fazer? Eu vou recuar totalmente em Z e vou fazer a troca de ferramenta. Então, G00, eu não tenho nenhuma especificação aqui de o que seja um recuo em Z. Então eu vou fazer Z menos, aliás, em Z não, em X, vertical, X 500, então eu vou subir 500 milímetros para cima, sei lá onde é que ela vai parar. Aí eu vou escolher uma ferramenta, então vamos lá, aqui, selecionar a ferramenta, e eu vou pegar essa plant cutter aqui, ó. Tá vendo? Tem uma indicação da ferramenta e tem até uma arestazinha de corte aqui no canto, ó. E essa plant cutter aqui é a nossa ferramenta de fazer canais, tá? Então a gente vai usar a plant cutter 3A.
A é porque ela corta por cima da ferramenta, né? Não vai fazer interno. E o 3 é porque ela tem 3 milímetros de largura, tá? Não aparece nessa listinha aqui, mas ela tem 3 milímetros de largura. Então, se você for fazer um canal, você consegue fazer um canal já de 3 milímetros. Ou se você for fazer alguma coisa maior, aí você consegue usar ela também. Vamos colocar ela aqui. M06. Agora já não sei mais onde eu tô com a minha ferramenta, então vou voltar para coordenadas absolutas. G90, G00. E agora, olha só. Para fazer esse corte aqui, para fazer o arredondamento desse primeiro canto aqui, ó, eu vou precisar colocar a ferramenta em Z-50. Isso é certo. E em X, agora eu estou trabalhando em coordenadas absolutas, então eu tenho que dar uma olhada no diâmetro aqui, ó. Para ficar longe da peça, eu vou colocar ela, ó, esse diâmetro aqui é o diâmetro 48, eu vou colocar ela no diâmetro 58, né? Porque aí o raio é 24, iria para 29 e a gente fica a 5 milímetros da peça. Então, Z menos 50, X 58. E eu vou colocar ela bem aqui em cima. Vamos dar uma olhada lá. Aqui. Então, olha só. A gente fez... Desceu aqui, fez usinagem, subiu, trocou a ferramenta e desceu pra cá. Nossa, agora eu tenho uma ferramentinha diferente aqui, tá vendo? Que é a ferramenta de fazer rasgo. E ela tá... em termos de diâmetro, ela tá uma distância de 10 milímetros do meu corte aqui. Ela tá em 58 e a minha aresta de corte aqui, a minha aresta da ferramenta tá em 48. Então eu tenho que descer 10 em diâmetro ou 5 em raio, tanto faz. Eu vou fazer isso daqui em coordenadas absolutas para ficar mais fácil da gente visualizar. Então eu vou manter o G90 aqui, G01, eu vou descer para X48, F100. Beleza. Depois, nos próximos programas, talvez a gente defina velocidades diferentes para avanço na horizontal e na vertical, tá? Mas aí é uma questão mais refinada. Então foi lá, fez e desceu, e olha só. Ela desceu exatamente aqui, ó, para deixar esse canto aqui o mais reto que a gente conseguir. Então, beleza. Desceu, fez lá. E agora a gente consegue subir. Então, vamos voltar para X58. E aí eu consigo fazer um G00, Z30, Z menos 80 na verdade, né? Z menos 80, G01, X 50, F100. Aqui, ó. Então agora a gente terminou esse primeiro corte aqui, ó. Vocês veem que aquele redondão que tava aqui ficou bem menor. Ele ainda existe, porque a ferramenta ela sempre vai ter um cantinho redondo, ela nunca vai ser 100% quadrada, né? Mas aqui, ó. Fizemos o segundo canto também. E agora eu consigo afastar essa ferramenta daí. E a gente termina o programa. Só para vocês terem uma ideia, se eu entrasse mais com essa ferramenta aqui, se eu fizesse um X30 aqui, por exemplo, no final,
Aí eu vou fazer um rasgo mesmo, só, um canal mesmo, só pra vocês entenderem o que eu tô falando. Aqui, ó. Foi bem exagerado, né? Mas aqui a gente fez um canal, tá vendo? Ó? Entrei com a ferramenta. Se você ver no 3D não dá pra ver muito bem. O canal é bem estreito. Mas se você ver lateralmente, ou na vista em corte também, ó, eu fiz um canal aqui. E esse canal ele tá em toda a circunferência, né? Mas vamos voltar lá pro que era x50. Aqui. Rodar a simulação. Beleza. Então tá aqui, pessoal, a nossa peça quase igual ao do desenho, tirando esse pedacinho final aqui que tá na castanha, né? Mas com os cantos mais quadradinhos possíveis aqui, tá? E lógico, né? Depois, aqui a gente não fez isso, mas é sempre uma boa prática, pelo menos levantar a ferramenta, né? Então a gente pode fazer um G91 X5Z5, só para levantar a ferramenta daí, e um M05 para a gente desligar a rotação do torno, né? Então aqui M05 a gente para a rotação do fuso, no caso do torno é a própria peça. Hoje eu não fiz nenhum renumbering aqui, né? Vamos fazer um renumbering para o código ficar bonitinho. Aí volta e tá lá nossa pecinha finalizada. Já recuamos a ferramenta aqui. Já dá pra fazer qualquer movimentação que você quiser com ela com G00. Aqui, ó, já tem uma dúvida aqui. Tem como definir o eixo das coordenadas em outro lugar? Por exemplo, definir o eixo Z no centro da peça. Então, Gustavo, o eixo Z aqui pra gente, ele tá no centro da peça já. Mas você tá dizendo a origem, né? Tem como definir sim. Aqui, do jeito que a gente fez, a gente colocou essa peça bruta aqui, já havia a linha de código lá, né? Então a peça bruta já está aqui certinha. Mas o que acontece? Quando você coloca essa peça bruta aqui, você meio que assume que você vai ter uma peça bruta lá, e na prática o que acontece? Na prática você vem com uma ferramenta de medição e você consegue dizer onde que está a pontinha da peça aqui. Então fica muito prático você sempre programar com zero peça nessa posição aqui, porque é uma posição que você consegue fazer a medição automaticamente com a sua máquina CNC. Você programa lá para ela pegar a ferramenta de medição e andar até tocar no eixo, no centro aqui no eixo Z. Quando ela tocar, a máquina já define que ali é o G54 e aí você faz o código, né? A partir disso. Mas se essa não for a sua intenção, você consegue mudar, você consegue definir o G54, que lembra, ele é pré-definido antes da gente começar o código, né? A gente não define ele via código. Então, a hora que você estiver lá na sua máquina, você está aqui no modo jog, por exemplo, ó, você tem até aqui a gente tem uma ferramenta aqui de medição de espaço de trabalho, tá vendo? E aí ela vai lá, ela toca, normalmente não é com essa ferramenta aqui, você tem uma ferramenta própria que tem uma pontinha de medição, e você consegue tocar lá. E aí depois que você faz esse toque, você consegue, deixa eu ver se aqui tem, aqui não tá, aqui ó, aqui você consegue, depois que você faz o toque, você consegue descontar aqui, falar, olha, na verdade eu não quero que esse Z aqui esteja onde ele está, eu quero que ele esteja aqui em, sei lá, 50 milímetros para trás de onde ele está, no G54, beleza? A máquina vai fazer isso.
tá? Mas tentando responder sua pergunta, dá pra mexer no lugar dele sim, tá? Aqui, voltando pra cá. Aqui. Pronto. Mais perguntas, pessoal? Beleza? Ninguém mais? O negócio foi rápido hoje, pessoal. Ninguém perguntou nada. Quer dizer, ninguém perguntou nada. Tô te ignorando, né, Gustavo? Pelo amor de Deus. Pelo menos o Gustavo fez umas perguntas. Bom, beleza, pessoal. Oi. Então, Gustavo, você está perguntando se dá para subir menos para trocar a ferramenta, né? Eu acredito que sim. É, tem máquinas que elas exigem que você suba até o zero, até o zero máquina, pelo menos na direção vertical, que no torno é o X, para você fazer a troca de ferramenta. E tem máquinas que não, tem máquinas que você sobe um pouco e o magazine desce, tá? Então aí vai depender muito da máquina. Aqui no caso desse programa, o que eu sei? Eu sei que às vezes acontece de você fazer uma troca de ferramenta perto da peça e o próprio programa faz as compensações de comprimento dele, que a gente não nem controla na máquina Siemens aqui, e acaba esbarrando a ferramenta na peça, né? Então, para evitar isso, a gente sobe bastante a ferramenta, faz a troca lá em cima e aí volta. Tá? O certo seria mesmo a gente saber as especificações da máquina para saber o quanto que vai subir, né? Porque não dá para subir tanto assim, né? Que eu botei para subir meio metro. Mas aí vai depender da máquina, tá? O que mais, gente? Tranquilo? Tranquilo aí, pessoal? Então tá bom, pessoal. Eu fiquei devendo umas coisinhas pra vocês semana passada. Pelo menos a folhinha de comandos lá, eu sei que eu subi pra vocês, mas faltou subir uns slides também, né? E então eu vou subir os slides pra vocês, os slides que ficaram faltando lá, que tive uma semana em termos de ritmo de trabalho pesada. Então eu ando bem cansado e além de estar sem tempo, eu ando esquecendo das coisas. Então eu vou tentar subir para vocês lá o mais rápido possível. É, E aí eu fiquei de gravar umas videoaulas também, como eu tinha falado para vocês, mas essa semana aqui foi punk, não deu. Mas aí na próxima semana eu já gravo umas aulas e aí a gente já resolve mais exercícios. Mas aí tá tranquilo, a gente falta uma partezinha de torneamento aqui no final. Como eu falei pra vocês, eu vou ver se eu consigo colocar, como que fala? Rosqueamento. Inclusive aqui no nosso programinha aqui tem ferramenta de rosca também. Essa ferramenta aqui, ó. Essa threading aqui. Threading 1.5 a gente consegue fazer rosca com ela. Aí vai ser bastante legal fazer roscas também. Dá pra fazer. Com essa daqui acho que dá pra fazer rosca interna e externa. E aí o legal da rosca, pelo menos da rosca externa, é que é mais simples fazer. A rosca interna ela precisa de uns ajustezinhos a mais aí, mas dá pra fazer também. Velocidade constante de giro, beleza. Funciona assim, Gustavo. Aqui quando eu tenho a minha peça vai estar girando. Deixa eu ver. Inclusive até na aula passada eu queria fazer uns rabiscos para vocês no
no programa aqui que eu tenho, e na aula passada eu não consegui, porque minha caneta estava ruim. Aí eu descobri que eu nunca achei que eu ia ter que dizer isso, mas caneta tem driver, gente. Então eu baixei os drivers da caneta e agora a caneta está funcionando legal. Então, vamos ver se eu consigo desenhar propriamente aqui, ó. Eu vou ter a minha peça aqui lá no torno, aqui, até que saiu bonitinho meu círculo. E a minha peça vai estar girando, né? Então, ela está girando nesse sentido aqui, ó. Essa peça, ela vai ter um raio R aqui. Essa velocidade de rotação aqui, ela vai ser uma velocidade que eu vou chamar de ômega. Então eu vou ter uma velocidade tangencial aqui na minha peça, que vai estar para cá. E essa velocidade aqui, ela é dada por V igual a ômega que multiplica R. E a nossa pecinha, a nossa ferramenta de corte, ela vai estar aqui assim, ó. Certo? Na verdade ela vai estar no outro sentido, né? Vamos fazer direito. Aqui. Pra cá. Agora sim. A minha ferramenta de corte, ela vai estar aqui, ó. Assim. Beleza? Então a gente vai ter o cavaco saindo para cá. Essa velocidade de corte aqui, ó, que é essa velocidade V, o que ela depende então da velocidade de rotação da minha peça e ela depende do raio da peça. O problema é que se eu estiver fazendo um canal, por exemplo, e a minha ferramenta começar a entrar aqui, ó, para cá, esse raio vai diminuir. Então a minha velocidade de corte aqui, se eu deixar a rotação constante, o raio diminui. Aliás, se eu deixar a rotação constante e o raio diminuir, a velocidade de corte diminui, né? Porque eu estou entrando aqui com a minha ferramenta, o raio aparente aqui para a ferramenta está diminuindo. Então se o raio diminui e a velocidade de rotação fica constante, a velocidade de corte diminui. E as ferramentas, elas têm uma faixa de eficiência por velocidade de corte. Então eu não consigo cortar se a minha velocidade de corte for muito baixinha. Eu tenho uma faixa onde eu consigo cortar, mas eu tenho que ter alguma velocidade de corte. Tá? Então, os tornos eles funcionam de duas maneiras, né? A gente tem o comando que é o que a gente usou lá, que é o G97. E o G97, o que ele vai fazer? Ele vai deixar essa rotação aqui constante. Tá? Não importa o que aconteça. Eu tenho um outro comando que ele é o comando G96. E o G96, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o V constante. Tá? Então ele vai ficar toda hora recalculando essa rotação aqui da máquina, sabendo onde está a posição da ponta da ferramenta, ele fica recalculando esse ômega aqui, né? Então, se o raio diminuir, o ômega aumenta, e se o raio aumentar, o ômega diminui, para a gente manter essa velocidade de corte constante aqui, ó. Quando que isso pode dar problema? Isso pode dar problema quando o seu raio for muito pequeno, porque aí a máquina pode tentar subir muito a rotação da peça e pode centrifugar a peça, né? Então a peça pode quebrar, porque por causa do campo de aceleração centrífuga aqui, que vai romper as tensões internas do material aqui, ele vai quebrar, vai sair voando, isso é extremamente perigoso, isso mata mesmo. Ou a peça pode escapar lá da sua castanha também, devido à rotação, e causar um acidente grave aí também. Tá? Então, esse comando aqui G96, além de você dar a velocidade de corte constante, normalmente a gente dá também um limite para a rotação da máquina. Você fala, olha, você tenta manter o V constante, mas se eu chegar na rotação da peça igual a 3000 RPM, por exemplo, você não aumenta mais, você mantém o limite aqui em 3000 e aí se a velocidade de corte cair, paciência. Tá? Só para você conseguir fazer uma usinagem legal aqui. Tá?
Deu pra entender, Gustavo? Ah, isso. Você tem que definir um você tem que definir um limite para velocidade tangencial, isso mesmo. Marcelo tá dizendo que ouviu isso esses dias. Ah, o lance da caneta. Caneta azul, azul caneta, esse daí que vocês estão falando ou não? Ah, de atualizar, tá. Nossa, gente, é eu que tô bugado hoje, né? Impressionante. Mas eu vou ter um meme desse de caneta azul, azul caneta em alguma aula aí. Sei lá. Mais dúvidas, pessoal? Bárbara tá perguntando aqui se eu conheço algum fórum de manutenção de máquina CNC bacana. Não conheço, Bárbara. Não conheço mesmo. Pedro tá me chamando aqui. Pode falar, Pedro. Vou disponibilizar o código nesse momento. Pera aí. Quer ver? Volta. Deixa eu só achar ele aqui. Eu já... copio aqui. E colo aqui. Essa internet é uma coisa fenomenal, né? Puxa vida. Opa, ganhei coraçãozinho, galera. Agora eu fiquei feliz, hein? Ó. Ei, perdi um. Não, subiu. Perdi, subiu. Olha só, essa galera, hein? 6 coraçõezinhos. 7. Ó, ganhei o dia, pessoal. Valeu. 8, 9, 10. Nossa senhora, meu Deus do céu. Tô me sentindo o Jacan do Masterchef agora. Olha só, que maravilha. Próxima aula será sobre Tom Perro. Quando vai ser a prova? Boa pergunta. A prova, pessoal, é o seguinte, ó. A gente... Estamos hoje no dia 4. Temos uma aula dia 11, uma aula dia 18 e a última aula no dia 25. Tá certo? Então, o que eu tô pensando em fazer? Essa semana aqui, com certeza, eu vou passar umas atividades para vocês. E aí a gente discute elas no dia 11. Depois do dia 11, vou precisar de um tempinho, talvez lá pro dia 15, que é uma segunda-feira, eu já monto a atividade avaliativa e disponibilizo para vocês. E no dia 18, a gente faz um encontro como esse que a gente fez hoje, mas para tirar alguma eventual dúvida que vocês tenham aí quanto à realização dessa atividade avaliativa, tá? E aí, o que acontece? Por que eu estou fazendo isso no dia 18? Que aí eu deixo de prazo para vocês entregarem até mais ou menos dia 25. E aí, nessa última semana, se eventualmente alguém precisar de alguma recuperação, eu tenho que reservar alguns dias aí para vocês fazerem uma recuperação. Acredito eu, pelo ritmo que estão indo, né, as primeiras provas, que não termina nunca, mas eu estou acabando de corrigir, pelo ritmo que foi, acho que ninguém vai precisar.
tá? Mas de qualquer forma a gente deixa reservado. Aí no dia 25, se alguém precisar, tá? Então eu vou lançar essa atividade para vocês mais ou menos aqui no dia 15. E vou deixar para vocês fazerem, tá? E vocês fazem e sobem lá no escaninho, identificadas como prova final, atividade avaliativa, sei lá, eu bolo alguma coisa para vocês identificarem para mim lá no escaninho. E aí vocês fazem, a gente tira dúvidas no dia 18 e fica para entregar até dia 25. Pode ser? Beleza. Tô gostando de dar essa matéria, gente. Normalmente eu dou umas matérias tudo difícil, pirambeira, que tem conta pra cacete pra fazer. Essa matéria é gostosa, é só fazer uns programinhas, fazer umas pecinhas. É bacana. O pessoal entende. Código G não é difícil, né, pessoal? Mais uma questão de a gente se afeiçoar a ele, porque ele é feio, né? Ele é muito feio. Tem nada que você olha aqui você consegue entender o que é se você já não conhece, mas. Decorar, também acho, Marcelo. Decorar tudo. Chega no fim do dia, você já não sabe mais se é o G47, se é o G55, se é o G28 que faz alguma coisa. Mas também não faço questão, não. A gente usa a listinha lá e decorar mesmo, eu acho que vale a pena decorar só os básicos mesmo. O resto a gente puxa da listinha mesmo e beleza. Beleza, pessoal? Mais alguma coisa que eu possa ajudar vocês aí? Valeu? Valeu, então valeu, pessoal. Então vamos terminar por aqui. Boa noite para vocês também. Bom descanso para todo mundo aí. Se cuidem, fiquem saudáveis. E assim que tiver tudo certo, eu já subo essa aula para vocês, tá? Eu vou colocar para subir no YouTube e aí eu já mando o link aqui no chat mesmo, tá bom? Boa noite, gente. Obrigado, valeu. Boa noite. Boa noite.